Paris. O que impressiona em Paris é a visão de uma cidade que, embora tendo construções antigas, possui uma estrutura moderna. Suas necessidades são outras, mas ela consegue conservar o essencial de seu passado. Se Roma é grande, considerando-se separadamente seus monumentos, Paris representa a monumentabilidade urbanística, a monumentabilidade do grande projeto urbano. Em Paris existiu sempre a coragem para as grandes transformações, principalmente no tempo de Luís XIV, de Napoleão I e de Napoleão III. Mas essas transformações foram realizadas com uma exatidão tal que se tem a impressão de que a cidade apenas mudou de roupa e que a essência não foi em nada alterada. Os Batomushi que percorrem o Sena com sua carga de turistas permitem uma visão magnífica e incomum de Paris. Desfilam cúpulas, pontes e palácios, a Torre Eiffel e as ilhas. Podem ser entrevistas às ruas marginais ornadas de plátanos. O núcleo de origem de Paris encontra-se no Rio, onde a presença das ilhas torna mais fácil a travessia. No século XIII, a cidade é circundada por muros. Em uma das ilhas, a ilha de La Cité, é construída Notre-Dame e nasce a Universidade da Sorbonne. Já existe um forte sentimento de nação e de classe social. Notre-Dame, para cuja construção foram necessários 2 séculos, é sem dúvida a mais conhecida entre todas as catedrais em estilo gótico. Sua característica é a leveza do conjunto, devido à sua estrutura e aos grandes vitrais coloridos. A grandeza e a leveza foram possíveis com o uso de arcos ogivais e de contrafortes externos que atenuam as pressões dos cantos sobre os muros. A catedral foi protagonista dos grandes eventos da Revolução. Durante o terror, uma artista da ópera, coberta de véus, foi colocada num trono como a deusa da razão. E alguns anos mais tarde, ali Napoleão foi coroado imperador. A Sainte-Chapelle, construída no mesmo período, fica logo adiante. Ela exercia as funções de capela para o Palácio Real Medieval, que depois foi englobado no Palácio da Justiça. A igreja é composta de 2 capelas. A superior parece mais um imenso trabalho de ourivesaria do que de arquitetura, de tão magníficos e brilhantes que são os seus vitrais policrômicos. O Palácio de Justiça atual, que data do início do século XIX, está coligado não só com a Sainte-Chapelle, mas também com a Conciergerie, a célebre prisão estatal durante a Revolução. Ali eram encerrados os condenados à guilhotina. Entre os prisioneiros ali estiveram Maria Antonieta, Danton e Robespierre. Quando o rei de França deixou o Palácio Velho na ilha de La Cité, transferiu-se para o Louvre, que em sua origem era uma fortaleza. Hoje, o Louvre, que foi continuamente ampliado no decorrer dos séculos, é considerado um dos maiores palácios do mundo. A parte mais antiga encontra-se na Cour Carré e foi construída por Pierre Lescot para o rei Francisco I na metade do século XVI.
Foi nesse palácio que se desenrolaram as intrigas dos nobres, cardeais e rainhas, que são narradas de forma tão emocionante por Alexandre Dumas em Os Três Mosqueteiros. No século XVII, Claude Perrault, cujo projeto foi preferido ao de Bernini, construiu o monumental conjunto de colunas, isto é, a principal fachada externa. Com a Revolução, o Louvre começou a ser usado como galeria de obras de arte. Eis algumas das obras-primas que aí estão expostas. A Gioconda, ou Mona Lisa, de Leonardo. O Banho Turco, de Ingres. O Concerto Campestre de Tiziano, ou talvez de Giorgione. A Liberdade que Guia o Povo, de Delacroix. Duas senhoras da antiguidade com muita graça recebem os visitantes nas salas gloriosas do Louvre. A Vênus de Milo e a Vitória de Samotrácia. A Vênus de Milo do século II a.C., segundo os gregos antigos, é a representação da beleza feminina mais conhecida. A Vitória de Samotrácia, dedicada a uma vitória naval, é uma das obras mais representativas da arte helênica, no momento de sua difusão máxima no Mediterrâneo. Nem todo o Louvre é antigo. Muitos edifícios foram erguidos no século XIX por Napoleão I e Napoleão III, e recentemente foi inserida na Cour Napoleon, a pirâmide do arquiteto sino-americano Pei. Entre as duas alas laterais do Louvre está o Arco do Carrossel, uma imitação do Arco de Setímio Severo de Roma, que foi erguido no período napoleônico para celebrar as vitórias do imperador. Aqui surgia o Palácio das Tuileries, mandado construir por Catarina de Médici no século XVI e destruído por um incêndio no tempo da Comuna em 1871. Resta o parque que serve de cenário lateral ao célebre panorama que vai até o Arco do Triunfo, depois de ter atravessado a Place de la Concorde e o Champs-Élysées. A Place de la Concorde foi desenhada no século XVIII por Luís XV e ocupa uma área de 360 por 210 metros. Nessa praça gigantesca, com uma guilhotina, foram decapitadas mais de 1000 pessoas. Entre elas estavam Luís XVI e Maria Antonieta. Hoje, a majestade da Place de la Concorde é arranhada apenas pelo tráfego, e o vasto espaço é um perfeito palco urbano. A praça oferece vistas esplêndidas também para a igreja de La Madeleine, para o eixo de duas grandes fontes e para um obelisco egípcio. Do outro lado, o panorama prossegue através da ponte de La Concorde em direção à Assembleia Nacional, a Câmara Francesa dos Deputados, que está situada no Palais Bourbon. Depois do contraplano perspectivo da Rue Royale e da Madeleine, que estão voltadas para a Place de la Concorde, desemboca-se no Champs-Élysées. À esquerda surgem o Petit Palais e o Grand Palais, ambos construídos para a exposição de 1900, ao gosto eclético e retórico da época. Entre um palácio e outro, a entrada da Ponte Alexandre III no mesmo estilo, que se encontra sobre o eixo da perspectiva que olha em direção aos Invalides. O Champs-Élysées, como panorama arborizado, remontam ao século XVII e ao famoso Le Notre.
Seu aspecto atual, entretanto, parece de 1800. O Arco do Triunfo que fecha o Champs-Élysées, no centro da Praça de l'Étoile, foi projetado por vontade de Napoleão, mas levado a cabo depois. Tem 50 metros de altura e é adornado com baixos relevos que ilustram as vitórias do imperador. Todas as manifestações oficiais e as paradas militares têm como ponto de chegada esse monumento simbólico da grandeur francesa. Da Praça de l'Étoile, uma das mais impressionantes realizações do urbanismo francês, irradiam-se 12 largos caminhos. É devido a projetos assim que nasceu a lenda de que Paris é o centro e o motor do mundo moderno. O Champs-Élysées, com 2 quilômetros de extensão, é o lugar parisiense para passeios mais frequentado. Ele é animado por uma longa série de cinemas, teatros, restaurantes, clubes, hotéis e sedes de linhas aéreas que criam seu típico caráter cosmopolita. Percorrendo o Champs-Élysées, alegres e marciais ao mesmo tempo, pode-se compreender por que todos os monarcas da Europa quiseram imitar Paris e também projetaram na capital de seu país um lugar como esse, como testemunho de magnificência e de poder. A vizinha Rue Montaigne é um dos centros de moda internacional mais famosos. Porém, as ruas de luxo refinado encontram-se em sua maior parte no bairro ao lado da Concorde, entre os boulevards e o Louvre. Aqui todas as ruas e todas as praças têm um nome fabuloso. Rue du Faubourg Saint-Honoré, Rue de Rivoli, Place Vendôme, Rue de la Paix, Place de l'Opéra. Deve-se à Place Vendôme, como tantas outras ruas e praças, à magnificência de Luís XIV. A praça foi projetada por Arduin Mansart, o mesmo arquiteto que construiu Versailles e a Igreja dos Invalides, portanto, por um dos homens que deixou uma marca própria e verdadeira na cidade. Entre outras coisas, as águas furtadas que coroam os edifícios da praça foram chamadas de Mansardas devido ao nome do arquiteto. A Rue de la Paix é sinônimo de joalherias de luxo, enquanto que l'Opéra é literalmente o monumento à arte do melodrama. Também arquitetonicamente, o edifício projetado por Charles Garnier devia ter uma aparência triunfal e glorificante, como era de norma na dourada Belle Époque do fim do século passado. Hoje, depois da inauguração da nova Opéra Bastille, o edifício é usado sobretudo para